começando mais um NetMix. Um programa que conecta. E hoje nosso programa tá com cara de verão, né, Alê? Muitas matérias incríveis feitas especialmente para você que está em casa, ligadinhos com a gente. Então aumenta o volume, senta no sofá, que o NetMix está apenas começando. Para começar o nosso programa hoje, a gente abre com o quadro GeoViagem, com a apresentadora Natália Mariano. E ela fez um passeio pelo Parque Municipal de Catacumba, um espaço deslumbrante com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. É com você, Gel. Olá a todos, NetMix! Meu nome é Natália Mariano e esse é o quadro GeoViagem. E hoje nós estamos aonde? No Parque da Catacumba, que é um parque gratuito aqui no Rio de Janeiro e tem alguns mirantes lindíssimos. Esse aqui é o Mirante do Urubu e ele é maravilhoso. Então, acompanhe comigo essa trilha e também a vista para os mirantes. E estamos aqui no Parque da Catacumba e vamos começar a fazer a primeira trilha. A primeira trilha tem em torno de 600 metros, é uma trilha bem tranquila, com acelerado leve, mas você pode ir bem devagarzinho, que eu tenho certeza que vai valer super a pena, pois o visual é incrível. E uma coisa muito legal é que no meio do caminho tem algumas estátuas, tem algumas obras-primas para você ir apreciando também. Então você vai lendo as placas, vai sabendo de quando é essas esculturas, e você vai curtindo o tempo inteiro. E chegamos numa parte muito importante, onde você tem que decidir qual mirante você vai. Para cá nós temos o Mirante do Urubu e para cá o Mirante Sacopã. E nós vamos nos dois, mas primeiro nós vamos aonde? No Mirante do Urubu. Então, acompanha com a gente. E é claro, né, eu não ia fazer essa trilha sozinho, até porque não é legal fazer trilha sozinho. Então eu trouxe minha amiga e influenciadora Vanessa para falar um pouquinho para vocês da trilha e também, gente, o arroba dela para vocês seguirem. Fala, viajantes, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou do dicasdanessa.viagens e a gente está aqui nessa trilha que é uma dica maravilhosa aqui no Rio de Janeiro para você que é morador, mas também que é viajante. E é isso, gente. Sempre trago uma boa companhia para fazer trilha com você. E chegamos agora nessa vista maravilhosa. Aqui é o Mirante do Sacopã. E uma informação importantíssima. O parque funciona de 8 da manhã até 17 horas. Então, dentro desse horário, você pode entrar gratuitamente, fazer as trilhas, como eu falei, são de fácil acesso, e ter acesso a uma vista dessa super privilegiada, né? Aqui, você tem acesso ao Morro da Gávea, você também tem acesso ao Morro dos Irmãos, à Vista pra Lagoa. Ali atrás também dá para você ver o Clube do Flamengo, né, onde tem ali a Gávea, que é um passeio também bem legal para se fazer. Então aqui tem uma vista bem bonita dessa cidade maravilhosa. Então, se você ainda não conhece o Rio de Janeiro, venha conhecer o Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. O parque é muito legal, tem essa parte aqui de escalada, e aqui a gente é escalada para todas as idades. Além disso, o parque tem também atividades como tirolesa e também arvorismo, tá? Existe um pacote que você pode pagar no valor de R$120 para estar fazendo todas as atividades.
Mas as trilhas que nós falamos antes, essas são gratuitas, tá? Você pode vir, você pode passear à vontade, mas essas atividades extras aí são pagas à parte. E o parque, gente, ele é bem completo. Conta com área, com banheiro, com bebedouro, também com fraldário. Então você pode vir tranquilo, porque aqui, ó, você não vai passar nenhum perrengue. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Foi recheado de dicas. E para continuar me seguindo nas redes sociais, @geoviagem, Instagram, TikTok, canal no YouTube. Beijo, até o próximo programa. O nosso próximo quadro é a Dama Por Aí, com a apresentadora Amada Zambrana. E hoje ela preparou uma matéria especial para você que está em casa do Netmixer. Então vamos assistir junto? E hoje no programa Dama Por Aí, eu, Amada Zambrana, estou aqui no auditório do Jornal o Globo, participando de um painel falando sobre energias renováveis, transição energética. Maurício Tomasquim, eu vou lhe perguntar ainda sobre as renováveis, mas é que eu fiquei muito curiosa sobre a captura de CO2. Eu acho que é muito interessante. Falou uma coisa que se fala bem pouco sobre esse potencial. Quando a gente pensa em captura de CO2, pensa muito em floresta, né? No Brasil, é a primeira coisa que vem à mente, né? Então, esse potencial, né, do mar, né? Eu queria que falasse um pouco mais disso, explicasse um pouco mais como é. Perfeito. Olha, o Brasil, ano passado, foi o país que mais capturou CO2 no mundo. Como é que é feito isso hoje? A Petrobras explora petróleo e gás, ela extrai esse gás, separa o CO2 do gás e reinjeta o CO2 que fica capturado dentro da jazida de petróleo ou jazida de gás. Então, você evita que aquele CO2 vá para a atmosfera. Bom. E hoje eu estou aqui com Maurício Tomasquim, especialista em energia. Então, eu vou fazer algumas perguntas para ele e ver o que ele pode nos falar. Maurício, prazer estar com você. Muito prazer, viu? Gostei muito do painel e queria que você trouxesse para a gente um ponto de atualização à plateia que está dentro das casas. Gostaria de entender como funciona essa questão da transição energética. O que é efetivamente esse termo transição energética? Então, nós estamos muito combustível fóssil. Qual é o grande problema? Que hoje o combustível fóssil é um dos principais causadores do efeito estufa, que é o aquecimento global, o aquecimento do planeta. Então, existe toda uma iniciativa dos países para tentar reduzir a emissão desses gases que causam essa emissão. A fonte no mundo que é causadora do efeito são as energias fósseis, como o carvão, petróleo, gás, e esses combustíveis, então, tem todo um esforço para você mudar esses combustíveis para combustíveis que a gente chama de baixo carbono, combustíveis renováveis. Essa mudança é o que se chama de transição energética, sair de um tipo de energia para um outro tipo de energia com menos emissões. Quando a gente pensa na questão do petróleo como mobilizador do mundo até hoje, a gente vê que existe um lobby muito forte para manter ainda essa questão do petróleo vigente. Como pode ser feita essa mudança de mentalidade para que efetivamente essa transição ocorra na realidade? Então, o mundo ainda vai consumir petróleo durante muito tempo. Isso é inelutável, vai continuar. O que nós temos que ver paulatinamente substituindo esse petróleo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo tecnologias para absorver um pouco essas emissões. Então, por exemplo, hoje você tem a tecnologia que se chama captura de carbono, que significa você
injetar CO2 em informações geológicas que você tem, por exemplo, nos reservatórios de petróleos depletados. Ou existem outras formações próximo à costa, que são aquíferos salinos, em que você pode injetar o CO2 e capturar esse CO2. Então, a gente tem dois movimentos que ficam simultaneamente. Primeiro, e paulatinamente o petróleo e todos. Enquanto você consumir petróleo, usar tecnologia para melhorar esse CO2 que é. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, sua participação, que muito nos esclareceu. E assim, vocês fiquem à vontade de seguir Maurício Tomasquim, que é fera no tema de energias. E quem quiser saber mais, por favor, não deixe de segui-lo para se aprimorar no entendimento dessa temática. E lembrando que semana que vem a gente volta com a Dama por aí. Até lá! E agora chegou a hora do nosso próximo quadro, o Saúde em Foco, com a apresentadora Cristiana Oliveira. E o tema de hoje é cuidado contínuo para uma pele mais saudável. E vamos saber mais hoje sobre o microagulhamento, sobre estímulo de colágeno e sobre estética aliada à nutrição. É com você, Cris. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco. Eu sou Cristiana Oliveira e hoje eu estou na Clínica Renove, da doutora Monique Leite. Ela é dentista e especialista em harmonização facial. E hoje vou estar passando por uma experiência incrível com ela. Venham acompanhar. Me conta, Cris, o que te incomoda? Como é que eu consigo te ajudar? Na verdade, o que mais me incomoda hoje é aquela impressão de rugas fininhas que eu tenho quando eu me vejo, né, no espelho. E aquela sensação de pele não hidratada, pele cansada, né? Por mais que eu tenha uma alimentação boa e tenha uma hidratação adequada, eu sinto que falta algo de fora para dentro. Então, isso não é um desafio, né? Sim. Porque a maior parte dos pacientes que procuram a gente para fazer a harmonização orofacial, eles querem uma solução para ontem e querem uma solução sem nenhum outro procedimento concomitante. O que precisa? A gente precisa pensar num todo. E isso é o mais importante que você acabou de me falar. A sua alimentação é muito boa, você tem todos os cuidados com a pele, mas chegou no momento que você vê que isso sozinho não está só resolvendo. A gente precisa de algo a mais. Sim. Então eu estou aqui para te mostrar a solução, o início de todo um processo. Então hoje nós vamos iniciar o seu tratamento com um microagulhamento e a substância será o PDRN. PDRN, essa sigla bonitinha e charmosa, ela não tem nada a ver com esse nome horroroso que é o polidesoxirribonucleotídeo. Nossa! Nada mais é do que o DNA do salmão. Doutora Monique, eu sei que você é especialista nessa área, mas eu tenho assim uma dúvida. Você acha que eu estou no momento certo para esse tratamento? Existe uma idade para que isso venha acontecer? A coisa está se encaixando certinha? Então, como eu falei, esse procedimento, ele serve para várias outras situações, além dessas queixas que você está me relatando. Que bom. Então, eu, Monique, trabalho com pacientes a partir de 18 anos. Sim. Então, eu tenho um paciente que procura para cicatriz de acne, ele é ótimo para isso, para reestruturação dessa pele, para regenerar essa pele mesmo. Eu falo que a harmonização bem feita é aquele procedimento que você faz, as pessoas te notam de uma forma diferente, mas elas não conseguem adivinhar o que você fez. Legal. Então me conta assim de uma forma assim bem direta e clara, né? Que meu coraçãozinho tá assim ardendo para esse procedimento. O que ele vai me entregar? Achei que a pergunta ia ser outra. A pergunta normalmente é assim, vai doer? Que bom isso, já não tem medo de doer. Então já vou te tranquilizar que doer ele não vai. Sim. Tá? Então eu vou te ensinar como ele vai ser feito esse procedimento. Certo. Primeiro de tudo, a gente vai higienizar essa pele, tirar toda a maquiagem e colocar um anestésico tópico que vai ficar um tempinho na sua pele fazendo efeito.
Depois que esse anestésico fizer efeito, a gente vai remover o anestésico e aí eu vou começar com um processo de microagulhamento, que nada mais é que essa canetinha que é muito tranquila e ela tem algumas agulhinhas na ponta. Mas eu não preciso fazer um processo de extrema agressão como era feito antigamente. A gente pode usar essa caneta, a gente pode usar um rolinho, eu prefiro a caneta. Então a gente vai fazer de uma forma que não vai gerar agressão e sim vai gerar o estímulo de colágeno, o estímulo dessa pele, fazer essa pele acordar. Entender que ela vai regenerar de uma forma extremamente saudável. É o que a gente busca. Então vamos lá, que eu tô louquinha para sofrer essa experiência. Agora! Prontinho, Cris. Está pronta. Acabou o procedimento. O procedimento não foi doloroso? Foi, Cris? Não, foi bem tranquilo. Então, agora ela vai seguir as orientações de pós-procedimento, como eu já passei tudo para ela. E se vocês também estão interessados em fazer esse procedimento e conhecer tudo que a gente pode oferecer aqui na clínica, eu vou deixar para vocês aqui o endereço do Instagram da clínica. Tchau, gente. Fica com Deus. E a palavra de hoje é: estética sem saúde não sustenta. E se você gostou das dicas de hoje, me siga nas redes sociais, @CristianaOliveiraNutri. Te encontro no próximo Saúde em Foco. E o nosso próximo quadro é com ela, Carol em Paris. E ela hoje desembarca em um lugar onde a fantasia cria forma. E hoje ela vai te levar para conhecer a Disney na França. Com todo o encanto que só a Disney pode trazer, a Carol vai te mostrar por que esse parque encanta adultos e crianças. E agora com vocês no Carol em Paris. Salu! Ei, Alessandra! Oi, Davi! Eu sou a Carol e entre histórias, sabores e segredos começa mais um Carol em Paris. E hoje eu estou num lugar super especial. Hoje eu estou na Disneylândia Paris e quero levar você para essa aventura junto comigo. Você sabia que o parque mais visitado de toda a Europa fica aqui em Paris? Hoje eu vou te contar a história da Disneylândia Paris. Quanto custa, quantas pessoas visitam por ano e tudo o que você precisa saber antes de vir. A Disneylândia Paris foi inaugurada em 12 de abril de 1992. Inicialmente se chamava Euro Disney Resort e fica a 40 quilômetros do centro de Paris. No começo, enfrentou muitas críticas culturais e financeiras e em 1994 passou a se chamar Disneylândia Paris e hoje é o destino turístico mais visitado da Europa. Hoje ninguém imagina Paris sem a magia da Disney. Recebe em média de 10 a 15 milhões de visitantes por ano. Tem 2 parques temáticos, hotéis, Disney Village e um complexo comercial. Emprega milhares de pessoas de várias nacionalidades. É praticamente uma cidade da magia. O valor do ingresso vai variar conforme a data e a antecedência em que você compra. A partir de aproximadamente 60 euros a 105 euros por dia, dependendo da temporada e se é 1 ou 2 parques. Crianças pagam menos e a melhor compra é feita online e com antecedência. Dá para fazer em um dia só os 2 parques? Dá, mas o ideal é que você separe 2 ou 3 dias dessa sua aventura. Se você vem fora da França, já inclua a Disney no seu planejamento com antecedência. Estar aqui na Disneylândia Paris tem um significado muito especial para mim. Como brasileira,
mineira, que cresceu assistindo aos filmes da Disney lá no Brasil, jamais imaginei que um dia estaria vivendo em Paris e podendo trazer meus filhos para viver essa magia de perto. Quando a gente entra aqui, não é só um parque que se abre diante dos nossos olhos, é a nossa história, são memórias da infância, são sonhos antigos, são personagens que fizeram parte da nossa formação. E como mãe, o que mais me emociona é ver o brilho nos olhos dos meus filhos, porque eu percebo que a magia não é só fantasia, ela conecta gerações. Eu já sonhei com esses personagens e agora eu vejo os meus filhos sonharem também. Lojas de souvenirs são um tremendo sucesso por aqui. Tem uma em cada cantinho aqui dos parques da Disney, tá? E vocês vão entrar comigo agora para ver as coisinhas super interessantes que tem aqui. E estar aqui, vivendo isso em Paris, é mais uma prova de que os sonhos realmente podem nos levar mais longe do que a gente possa imaginar. É uma verdadeira perdição. Gente, doce, bala, pirulito, de todos os jeitos e formatos. Que delícia! É uma tremenda febre aqui dentro da Disney, tá? Você compra, aqui dentro tem um imãzinho para você colocar por dentro da roupa e ele fica aqui, penduradinho no seu ombro. O Ratatouille é o meu preferido. Tem vários personagens e custa 22 euros cada, tá? E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu espero que sim. E se gostou, pode conectar comigo na semana que vem, porque vai ter muito mais Disney aqui na Rede TV NetMix. Merci, au revoir! E chegou a hora do quadro Entre Nós, com a apresentadora Gisele Souza. E hoje ela vai entrevistar o juiz Alexandre Abrão, em uma entrevista exclusiva sobre o que realmente significa ser juiz aqui no Brasil. É com você, Gisele. Gente, aqui no Entre Nós a gente traz pessoas que a gente é fã, mas que a gente tem a chance agora de entrevistar. E a gente vai entrevistar agora o juiz estadual, Dr. Alexandre Abrão, que vai contar pra gente um pouco do que é hoje excelência. Eu vou chamar de excelência, né, gente? Tem que chamar de excelência. O que é hoje ser juiz no Rio de Janeiro e qual é o papel do juiz para que a gente possa fazer desse trabalho um trabalho que traga justiça real para a sociedade. O que é ser juiz no Rio de Janeiro? Tem as mesmas complicações que existe hoje para o policial, para o membro do Ministério Público, para o guarda municipal. Nós temos uma cidade muito violenta, uma cidade que já demanda até, né, possivelmente a aplicação do direito internacional dos conflitos armados, porque o que você vê aqui de apreensão de armamentos de guerra, você não vê em países onde existe uma guerra declarada, o que demanda um empenho muito grande, muito sangrento por parte das forças públicas, né? Para você ter a ideia, dados estatísticos do ano passado, 2025, davam conta, segundo eu li, que 50% dos policiais mortos em 2025 ocorreram no Rio de Janeiro. Quer dizer, mortos no Brasil. Então, se você for imaginar que a cada 10 policiais que morreram no país, 5 são do Rio de Janeiro, isso retrata um cenário de muita violência, um cenário de guerra, ainda que não declarado por, infelizmente, conveniências políticas. Pelo menos é o meu pensamento, com todo entendimento a quem pense diferente. E hoje parece que nas últimas 48 horas, 72 horas, nós tivemos 5 policiais mortos ou feridos e mortos no Rio de Janeiro. Então, também nós temos aqui a Patrícia Scioli, nós temos aqui membros do Ministério Público atacados, juízes atacados, então nós temos também uma propagação de uma violência que reclama uma intervenção, eu não vou dizer enérgica, mas uma
intervenção efetiva do sistema, o sistema como um todo, estadual, federal, municipal. Então a atividade do juiz está incerta nisso, é uma atividade de risco, como é do Ministério Público, como é da Guarda Municipal, como é da Polícia Penal, como é da Polícia Civil, Militar e Federal. Gente, e o doutor Abraão está na magistratura desde 1998 e durante tantos anos, Excelência, qual é aquela habilidade que o senhor precisa exercitar todos os dias para superar as mudanças, para superar muitas vezes o aumento da demanda criminal? Me conta o que o senhor precisa tirar de dentro de si para caminhar rumo aí a mais justiça, a mais paz no Rio de Janeiro. Sensibilidade. Eu acho que qualquer agente público, não o juiz, qualquer agente público hoje precisa ter sensibilidade. Nós estamos trabalhando muito acima dos nossos níveis de capacidade de produção. Seja o policial, seja o Ministério Público, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, eles são tratados como máquinas de produção industrial, quando na verdade nós somos artesãos. Eu não acredito no delegado, no policial civil ou militar que produz em quantidade, como não acredito no promotor e no juiz. Eu acho que são, insisto, artesãos que trabalham dedicadamente em casos pontuais e específicos, e isso no Rio de Janeiro é quase que um sonho, porque nós temos uma demanda reprimida violentíssima, e isso está exigindo de nós um elevado número de produção de números, o que tem gerado tem trazido uma margem de erro muito grande. Se o senhor pudesse dizer aí, para quem tem o sonho de ser juiz, qual é a maior qualidade que um juiz precisa ter hoje para desempenhar bem essa função tão importante para o equilíbrio social? Saber ouvir com paciência e ter sensibilidade. Gente, a gente tem a honra de poder passar por esse momento dessa entrevista com o Dr. Alexandre Abraão. Eu quero agradecer ao senhor pela sua entrevista. Obrigado. E dizer que a gente aqui no Entre Nós mostra pessoas reais, vivendo as suas histórias reais e transbordando seus talentos sobre o mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. E o nosso próximo quadro é o Como Assim Mulher, com a apresentadora Moninha. É isso aí, gente. Mantendo o clima de carnaval, hoje ela foi conferir um ensaio técnico do Arranco. E o enredo da escola desse ano conta sobre a história do palhaço Chamego. E a nossa apresentadora ainda fez uma entrevista exclusiva com a chefe de bateria, Laísa Lima. A Lê, ela foi a primeira mulher na Sapucaí a ser chefe de bateria. Vamos assistir junto? Como assim, mulher? Hoje, diretamente aqui do Engenho de Dentro, com a escola de samba, o Arranco, que vai trazer na avenida uma coisa espetacular, que é a primeira mestra de bateria. Sim, uma mulher que vai comandar a bateria da escola de samba. E quem diz que só as mulheres são porta-bandeira? Eu estou aqui com o Anderson Morango, segundo porta-bandeira da escola de samba. Como é que é isso para você? Boa noite. No começo foi muito diferente, né? Porque eu comecei a dançar tem 7 anos, né? E o meu primeiro ano foi muito difícil, porque é uma dança tradicional feminina. Sim. Mas, infelizmente, o carnaval tem aquela história que a história não conta. Antigamente, os portas-bandeiras eram homens, não eram mulheres. Sim. Porque tinha o roubo da bandeira, aí você dominava aquela aldeia, enfim. Então eram homens, capoeiras, que dançavam. E eu trouxe o carnaval antigo para o carnaval contemporâneo de hoje. E muita gente não entendeu. E me massacraram, internet, rede social, jornal, enfim. E eu resisto há 7 anos. Eu ia passar um ano só.
Porque o enredo da escola era falando sobre preconceito, intolerância religiosa. E no outro ano a escola me renovou de novo. E dançando eu estou há 7 anos. Tô aqui com as meninas da ala das baianas. Eu quero saber o seguinte. À frente da bateria temos uma mestra. A Escola das Mulheres. Exatamente. Presidida por mulheres, fundada por mulheres também. Então, o enredo mais que nunca, né? Que são mulheres super empoderadas. E nós estamos muito felizes aqui em estar representando. E essa beldade é Gisele. Tudo preparado pro carnaval? Tudo preparadíssimo. A Ranco vai vir com tudo pra Sapucaí. É o segundo ano como rainha de bateria. Sim. E eu já vim em um ano como rainha da escola, o terceiro ano. E esse ano a escola está homenageando a primeira palhaça negra do carnaval. E aí, como é que é isso pra você? É muito gratificante, uma palhaça, né, negra, que veio vencer o preconceito, né? Mostrar que a mulher, ela tem valor, ela consegue chegar onde ela quiser. E o Carnaval de 2026 promete um carnaval em que as mulheres estão em destaque. E é claro, eu estou aqui com a Laísa Lima, a primeira mestra de bateria de todos os tempos. Laísa, fala pra gente como foi que surgiu esse convite. Eu sei que você veio da Beija-Flor, da ala dos tamborins. Conta aqui pra gente. Então, foi uma surpresa muito boa da presidente Tatiana, né? Eu que vim de um campeonato com a Beija-Flor, falando sobre meu pai, né? O saudoso Laíla, campeão do Carnaval 2025. Então já tava naquela euforia ali, comemorando. E aí ela me chamou, aquela ligação, né? A famosa ligação, perguntando se a gente poderia conversar. E aí surgiu esse convite. É claro que eu não poderia estar deixando de aceitar, claro. Deixando de aceitar o meu sonho, né? Que é vir ali representando mulheres, as vozes femininas, representando a maestria, né, feminina no carnaval. Esse é Diego Falcão e Denadi Garcia, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, que promete o 40 esse ano na Avenida. E é aqui da Escola de Samba, Arranco, do Engenho de Dentro, num ritmo de muito samba no pé, que a gente vai ficando por aqui. O Como Assim Mulher, dá um tchauzinho. É com você, Davi. Ale. Hoje no Profissional em Destaque, a gente recebe uma convidada que transformou riso em força e dificuldades em superação. E hoje vamos receber aqui a atriz, humorista, mãe Tati Moço, que largou tudo no Brasil e foi para Portugal construir uma nova carreira. Uma história real, inspiradora e sem filtros. Agora com você, no Profissional em Destaque. Gente, hoje estamos aqui no Profissional em Destaque com uma convidada muito especial. Ela que é humorista e vai contar pra gente da sua carreira, como tudo começou. É a Tati Moço. Tati, é um prazer enorme te receber aqui. Já vi que eu vou dar algumas risadinhas hoje, porque você é engraçada. E vai contar tudo pra gente, né? Vou contar tudo. Bora! É isso aí. Tati, conta pra gente como que foi esse início de carreira pra quem tá em casa que não te conhece. Fala um pouquinho mais de você pra gente. Então, quando você fala carreira, é uma coisa muito específica, né? Eu tenho vários trabalhos. Vários, né? Eu assim, hoje, atualmente, eu trabalho em Lisboa com tuk-tuk, com animação turística. E tenho feito uns stand-ups também lá por Lisboa e Porto. Mas assim, carreira não tem nada muito certo, não. Eu tô indo pra onde está indo o dinheiro, entendeu? Isso é muito bom, Tati.
Então, mas o que você quer saber a princípio? A minha ida pra Portugal? Então, porque tem muita coisa. Vamos menina. começar pra quem tá em casa e não sabe. Gente, Tati largou tudo. Larguei. E foi na cara e na coragem. E aí eu quero saber, como é que foi esse teu start pra... Gente, vou largar tudo que eu tenho aqui e vou tentar minha vida fora. Então, foi assim, eu tava vendendo brigadeiro em Copacabana, conheci 2 portugueses. E eu vendia brigadeiros na praia e eu fazia apresentações humorísticas pra vender o brigadeiro. E aí esses 2 portugueses falaram pra mim assim, menina, você tem uma energia tão boa, por que você não tenta essa energia em outro lugar? Você acha que isso aqui é pouco pra você? Aí eu falei, mas aonde? Ele, em Portugal. Aí eu falei, mas pode vender brigadeiro lá? Ele, não. Aí eu falei, então eu vou fazer o que lá? Ele, não sei, tentar novos horizontes. E aí, ok, isso foi uma pulguinha que ficou ali atrás da orelha. Nessa altura, surgiu uma oportunidade de eu ir pra Portugal pra ver. Um amigo meu tava mal lá em Portugal, Sim. ele tinha acabado de terminar um relacionamento, ele falou assim, pô, Tati, vem pra cá, passar um tempo aqui comigo, pá. Aí eu pensei, cara, vou, mas eu, a princípio, eu não ia pra ficar, eu ia lá pra ver qual era, mas deu tanta merda que eu fiquei, entendeu? Não tive dinheiro nem pra voltar. Aí acabei ficando lá em Portugal. E aí, assim, eu passei muito perrengue no começo, porque como eu fui de qualquer jeito, eu não me preparei. Fiquei naquela assim, não, meu amigo tá lá, esse amigo acabou que veio pro Brasil e eu tomei na tarraqueta. Eu passei muito perrengue. Inclusive, vendi lá brigadeiro em Portugal, fugindo da polícia. Meu Deus do céu. Isso porque falaram que eu não vendia um brigadeiro lá, mas, Não, o brasileiro vende. O brasileiro dá o os portugueses jeitinho dele. Eu fiquei um tempo vendendo brigadeiro, mas é porque eu não tinha outra opção. Eu tava sem dinheiro, tava passando necessidade bizarra. Então eu ia vender alguma coisa ou eu ia me lascar. Então eu vendi, mas com aquela coisa assim, cara, porque assim, você tá no outro país, você tem que respeitar as regras do país. Ponto final, entendeu? Tati, você é uma mulher que vem superando desafios. E agora, lá em Portugal, a gente tá sabendo que vem premiações por aí, que você está concorrendo a prêmio. Tô, minha filha, inclusive, Conta pra gente sobre a olha superação. Só, como é que fala? Fui indicada ao Prêmio Estrela do Atlântico, Gente, tá? que Inclusive, chique. vota lá, que eu dependo do seu voto pra ganhar, tá? Vamos ganhar alguma coisa? Não, mas queremos a estátua, tá bom? Queremos a estátua. E aí, esse é um prêmio pra personalidades que estão na Europa, que estão em destaque lá, entendeu? Já é o 2º ano que eu... Que tá concorrendo. Que eu tô concorrendo. Olha que chique, gente. E aí, gente, olha, no dia da premiação, o pessoal ficou puto que eu não ganhei. O pessoal da plateia, que tava também concorrendo, também estavam torcendo por mim. Eu achei isso muito legal. Porque, assim, essa coisa da internet, ela aconteceu por acaso. É mesmo? Não fui eu que procurei isso. Eu não postava vídeo na internet. Tinha meia dúzia de fotos no meu Instagram. Tinha lá 2 seguidores, que era um fake que eu botei lá pra me seguir. Mas não tinha nada lá. Foi por acaso. Foi um casal, que no começo, quando eu tava fazendo o tuk-tuk, eu não sabia muito da história de Portugal. Então eu fazia comédia dentro do carro. Até porque o trabalho é animação turística. Então eu falei, cara, não necessariamente eu preciso contar só a história aqui. Então eu fiz um tour com um casal de brasileiros, que eu falo com eles até hoje. E... durante o tour, eu contei coisas da minha vida, que foi inclusive a história do café, que foi o meu primeiro trabalho. E aí a mulher começou a rir muito dessa história. E ela falou assim, tá, posso gravar você? Eu falei, mulher, faz se você quiser, você tá pagando. Aí ela falou, então conta de novo a história do seu primeiro trabalho. Aí eu fui e contei a história. Ela colocou na internet, com um dizer lá. E depois o pessoal começou a mandar mensagem, meu direct começou a me seguir. Bombou, do nada. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí o pessoal mandando mensagem, posta mais vídeo. Eu falei, mas vídeo de quê? Eu ainda não tinha me ligado, não era por causa isso. do vídeo. Mas não fui eu que fiz, foi a mulher que postou e aí... E foi uma virada de chave pra você, Foi. né? Virou a chave. Foi, e aí agora assim, Instagram é dá uma sensação de que tá dando tudo certo, mas a sua vida continua normal. Fala pra gente o teu Instagram, como que as pessoas te acham em casa. Então, o meu Instagram... Ai, gente, eu tenho até um programa. Eu tenho um programa. Ela tá também. escondendo o jogo. A novidade ela não conta, ela gente. Ela não conta as novidades. O programa é Papo On com Tati Moço. Eu entrevistei várias pessoas já ano passado. Os vídeos estão saindo aos poucos. O Paulinho Serra, o MC Duduzinho. Olha, viu só escondendo o jogo. 22 minutos. Enfim, várias pessoas.
Mas isso está sendo lançado aos poucos. Não sou eu que tô organizando, que tá fazendo, né? Produzindo. Organizando, Sim. produzindo. É a Daninha que tá fazendo isso pra mim. Tem isso. Você tinha perguntado o quê? Eu tenho sérios problemas, assim, como vai falar uma coisa. Pra quem Ela é demais, gente. Gente, vai me seguir no acompanhar. Instagram. É @TatiMoço. Então vai lá e segue essa mulher. Tati, a gente quer te agradecer por você ter topado participar do nosso programa. Gente, é isso. É 1001. Atriz, isso aí. comediante. Dirige tuk-tuk. É isso aí, gente. Quando for em Portugal, eu quero andar de tuk-tuk isso com a aí, Tati. gente. E fora que é o tuk-tuk com stand-up. Ou tem valor separado? É só Não, o tuk... tem valor separado, Tá tudo não, incluído filho. no pacote? Nem pra gringa é mais caro também, não. Gente, Sei lá. adorei. Tati, muito obrigada. Eu que agradeço, Seja gente, pelo sempre convite. bem-vinda ao Netmix. Obrigada. Um beijo pra vocês que estão em casa, E gente. sucesso, É isso meu aí, amor, gente. sucesso. E até o próximo Profissional em Destaque. E o nosso próximo quadro é o Na Mão Certa. E hoje eles recebem Elianai Pereira para uma entrevista exclusiva diretamente do Na Mão Certa. Olá, e o programa Na Mão Certa de hoje está numa externa, sim, e que uma convidada muito especial, Elianai Pereira. Ela é que é mentora, escritora, executiva numa grande empresa. Elianai, muito obrigada por participar do nosso programa Na Mão Certa. Vou começar perguntando a você como você concilia ser mãe, esposa, executiva e ainda tocar um projeto à parte em RH, em ajudar as pessoas a colocarem profissionais certos, na hora certa, nas empresas. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. E realmente, a gente falar de pessoas é muito importante. Eu já estou na área, né, há mais de 20 anos que eu trabalho com gestão de pessoas em multinacionais, indústrias de alimentos. Então, assim, é um grande desafio a gente conciliar cargos, funções com perfis comportamentais, habilidades técnicas. Então, eu me interessei em estudar pessoas, entender de gente a partir dessa necessidade individual. Como líder, como eu posso extrair o melhor do meu time, como ter resultados consistentes e como a gente conseguir manter, né, a nossa saúde física, mental e emocional. Então, realmente é equilibrar muitos pratos. E além disso também, né, ser mãe, ser esposa. Acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar é que nós somos multitalentos, a gente nunca tem só um talento. Então, a gente aprender, né, a explorar o nosso melhor e definir os nossos papéis, tá? Não tem como a gente virar uma chavinha. Agora eu sou a profissional, depois eu sou a mãe, depois vou olhar para o meu lado pessoal. Nós somos seres sistêmicos, integrais, então não tem como a gente compartimentar, dividir uma pizza, né? Partes da pizza. Então, olhe você como ser humano, entenda que você, em dados momentos, vai ter que ajustar as suas prioridades, hora profissional, hora pessoal, mas entendendo que para você ter sucesso, você não precisa abrir mão de uma área da sua vida em detrimento de outra. É a gente ter essa consciência e buscar realmente conciliar e ser feliz completo, né? Tanto profissional quanto pessoal. Perfeito. Ela já milhões de coisas ela consegue executar. Nós já somos um talento à parte, né? Mas voltado para o lado do empreendedorismo, eu também sou empresária e eu tenho uma grande dificuldade
contratação. Hoje as pessoas dizem que está muito difícil o emprego, eu não consigo, vou para a fila, apesar que eu passo na rua, vejo às vezes filas homéricas com currículo. E o profissional contrata e é muito difícil a retenção. Me fale sobre isso, já que é a sua especialidade. Então, as empresas têm dificuldade para contratar, né? Tem vagas em aberto, porque não tem gente para contratar. E, por outro lado, muitas pessoas desempregadas querendo arrumar um emprego. Então, o que a gente vê de dificuldade aí? Essa conciliação realmente de interesses, empresários. A coisa mais importante que você tem é o capital humano. Então, tem que investir recursos de pessoas especializadas para contratar da melhor forma, de realmente buscar no mercado a pessoa certa para a vaga que você está desejando. Porque quando você faz isso, investe no antes, você evita muito problema no durante e às vezes até no pós. Né? Porque a gente, é notório essa frase, né? A gente contrata por habilidades técnicas e demite por questões comportamentais. Então já analisa as questões comportamentais, contrate profissionais especialistas nisso para que você realmente tenha aí mais sucesso nas suas contratações. E finalizando, muito obrigada, Eliana Pereira, nossa VIP de hoje. E ficamos aqui com mais um Na Mão Certa. E a dica de hoje é: conectar é estar na mão certa e valorize seu capital humano, que são as pessoas. E siga nossas redes sociais, @programa Na Mão Certa, porque estar na mão certa é se conectar. E agora chegou a hora do nosso próximo quadro, o Papo Beleza, com a apresentadora Marilene Dantas. E ela vai falar sobre o cuidado pós-carnaval para manter uma pele mais saudável. E hoje você vai aprender dicas para se recuperar pós-folia. É com você, Marilene. Está começando mais um novo programa Papo Beleza aqui no Netmix. Um espaço para falar sobre estética, autoestima e bem-estar. Sou Marilene Dantas, biomédica esteta, mentora de mulheres, e fico com vocês nessa jornada falando sobre autocuidado e conhecimento. E o nosso tema de hoje é sobre pós-carnaval. E você, já cuidou da sua pele? O carnaval já passou, eu não sei em que bloco você brincou, mas uma coisa eu sei, hoje eu estou aqui para resgatar a sua beleza das cinzas. Glitter, maquiagem pesada, sol, bebida alcoólica, tudo isso impacta diretamente na qualidade da sua pele. Depois da folia, é hora de voltar ao foco. A nossa pele é o verdadeiro invólucro do nosso organismo. Ela envolve, ela protege o nosso organismo contra os agentes externos. Mas para que ela exerça perfeitamente essa função, é necessário que ela esteja íntegra e, para isso, bem cuidada. Então hoje eu vou te ensinar um ritual simples, básico, mas eficiente. Primeiro passo: lavar o rosto com um sabonete facial específico para o seu tipo de pele. E nada de usar aquele sabonete corporal no seu rosto. Segundo passo: uma vez na semana você pode estar usando um esfoliante levemente abrasivo. Terceiro passo: um sérum seria muito bem-vindo nesse momento. O ideal seria um específico para o seu tipo de pele, mas a vitamina C é um coringa para esses momentos. E por último, e não menos importante, nunca abra mão do uso do protetor solar, de preferência álcool cor, pois ele vai estar protegendo a sua face, assim, da televisão aí que você está assistindo nesse momento e do computador e da tela do celular. E que muita gente não sabe que também causa, o envelhecimento precoce do rosto. E agora nós vamos compartilhar erros bastante comuns no pós-carnaval. Primeiro erro: compartilhar maquiagem com a amiguinha. Segundo erro: o uso do rímel compartilhado pode causar conjuntivite. Você não sabe se aquela amiga tem alguma inflamação ou não na vista dela.
Quarto erro, não compartilhe o seu batom. Principalmente nesse período de carnaval. Você sabe que nesse período os ânimos estão bastante aflorados, evitando o risco de contaminação, como herpes e outras doenças transmissíveis sexualmente. Maquiagem é de uso pessoal e isso é uma dica para você estar cuidando da sua saúde. Entrando nessa vibe de dica, vai começar agora o momento especial do nosso programa, que é o Dica de Amiga. E agora chegou a hora do nosso Dica de Amiga. Primeira dica: por mais cansada que você esteja, jamais durma maquiada. A segunda dica é: use um demaquilante bifásico. Por conter óleo, ele vai ajudar na remoção do glitter sem danificar e sem irritar a sua pele. Terceira dica: o descanso da pele começa na limpeza correta. Como fazer o procedimento de uma limpeza correta? Seguindo o passo a passo. Primeiro você vai lavar o rosto, vai higienizar o rosto, depois você vai fazer uma esfoliação e depois vai entrar com um sérum, finalizando sempre com o protetor solar, que ele é o seu amigo fiel. Eu sempre digo, beleza não é só sobre estética. Quando o corpo está cansado, a mente também sente. O que vem essa mente cansada? Uma noite mal dormida, não se alimentou direito, então o seu corpo ele vai estar fadigado, exaustivo, e isso vai acabar comprometendo até mesmo a sua aparência. Mas não é somente sobre estética, foi um descuido que você teve naquele momento no seu dia a dia de não ter dado atenção que o seu corpo necessita. E aí passou o carnaval, você cansou, pulou, brincou, tudo bem, mas essa sensação que você vai ter pós no carnaval, de cansaço, de fadiga, foi justamente por ter exagerado no seu ritmo do seu corpo. Agora é o momento de desacelerar e respeitar os limites do seu corpo. Porque a autoestima, ela também acontece quando você sabe e aprende a respeitar o limite do seu corpo. Se você exagerou no carnaval, está tudo bem. Agora é só você deixar o seu corpo se readaptar. Comenta comigo aqui no @doutora Marilene Dantas qual o assunto que você quer no próximo programa Papo Beleza. A gente vai ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo programa. E para terminar o nosso programa com a energia lá em cima, hoje a nossa apresentadora Alê Santos vai realizar uma cobertura do show do cover oficial do Michael Jackson. Conta pra gente mais sobre isso, Alê. É isso aí, Davi, foi um espetáculo incrível. E fala pra mim, quem não é fã de Michael Jackson? E quem é fã e não conseguiu conhecer o Michael Jackson de pertinho, a gente mata a saudade com o Rodrigo Tive. E ele é maravilhoso, ele canta igual, ele dança muito parecido. Enfim, gente, a noite foi um babado, foi um escândalo. Produção, e eu tô sabendo que teve entrevista exclusiva com ele. Teve entrevista exclusiva com o Rodrigo Tive. E vamos assistir juntinho com você aí de casa. Solta o VT. Fala galera, eu sou a Alessandra Santos e hoje estou aqui no Vivo Rio para fazer a cobertura do espetáculo, um tributo ao rei do pop, com ele que é o maior cover do mundo, Rodrigo Teaser. Então fiquem ligadinhos comigo que eu vou mostrar tudo para vocês.
Estou aqui no Vivo Rio, nesse espetáculo que foi incrível, com o Rodrigo Tizzi. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada por nos receber. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Espero que tenha se divertido. Com certeza, nos divertimos muito. Fala pra mim, qual foi a inspiração para você criar esse espetáculo tão incrível que nos emocionou tanto essa noite? Na verdade, eu sou fã do Michael desde que eu me entendo por gente. Desde os 9 anos eu imitava. Então as coisas foram acontecendo muito naturalmente. De uma coisa mínima, foi ficando maior. E aí quando ele se foi, eu tive a ideia, junto com a minha esposa, de montar um show como uma despedida. Era uma coisa que eu não imaginava que chegasse tão longe. E já são 14 anos fazendo show, crescendo. Muito orgulhoso de, poxa, é o nosso 11º ano no Vivo Rio, que é uma das casas mais importantes de espetáculo do país. Então é uma honra pisar nesses palcos. E saber que um dia sou eu, um dia tantos artistas que eu admiro pisam aqui, então ser recebido com carinho pelo público, pela casa, é um privilégio. E é a continuação do legado do Michael, né? Eu penso que o Michael, ele é tão grande, a existência dele é tão gigantesca, que teoricamente eu nem precisaria fazer isso. Mas eu gosto de pensar que é como se ele fosse o Sol. E aí, orbitando em torno dele, existem várias estrelas, cometas, planetas. E esse cara, a energia dele, a arte dele, ilumina tanta gente. E assim como eu e toda a minha equipe, várias pessoas são iluminadas por essa arte. Então eu gosto de pensar assim. Com certeza. E você tem trabalhos autorais também. Como que é dividir o Rodrigo Tizzi, cover de Michael Jackson, e o Rodrigo que quer mostrar a sua música, o seu estilo? O autoral nasceu de uma necessidade de criar. E eu confesso, já tenho acho que uns 2 ou 3 anos que eu dei uma pausa. Nos últimos anos eu vinha estudando muito a questão do autoral e estudando mesmo, me encontrando como artista nisso, para que as pessoas não achassem que o autoral era uma extensão do tributo. Sim. Então, nesse momento agora eu tô com algumas músicas já prontas e esse ano eu retomo o projeto autoral, mas eu retomo de uma forma diferente, já com mais planejamento, com mais cuidado. E a ideia é de que aos poucos eu mostre para as pessoas o Rodrigo além do tributo. E aos poucos faça com que esse projeto também continue a crescer, né? Como foi o tributo um dia? Foi crescendo, fazer o autoral crescer. Vai fazer muito sucesso, com certeza. Obrigado. Parabéns, Obrigado. Você merece. Você seja sempre bem-vinda. Gente, chegamos ao final de mais um programa NetMix. É isso aí, gente. Não se esqueçam que toda semana a gente está por aqui. E para você que quer acompanhar a gente nas redes sociais, para ficar por dentro mais das coisas, o nosso Instagram é @programa NetMix. E o nosso encontro é todo sábado, à 1 da tarde, na Rede TV Tocantins e no streaming. Fiquem ligados, hein? É isso aí, a gente aguarda vocês aqui todo sábado. Até o próximo programa, NetMix. Um programa que conecta.